Shalom, shalom, escolhido de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a paz do Senhor seja sobre ela, que as bênçãos se multipliquem. Glória a Deus e graças a Deus. Agradeça ao Senhor, porque tudo que Ele faz é bom, é para o teu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, persevera, insista, busque pela presença do Senhor, busque por Ele, porque Deus, Ele é fiel, né? Hoje, o Espírito Santo me entregou um salmo, que é um dos salmos que eu mais gosto, né, de ler. Eu acho que eu leio todos os dias ele, me ajuda muito, me fortalece muito, fortalece meu espírito, né, que é o Salmo 27, que fala sobre a segurança em Deus. Tem uns, eu vou ler na versão NTLH, mas tem umas versões que fala sobre o anelo pela presença de Deus. Que é isso, a segurança de Deus em Deus é nada menos que a presença dele em nós. Porque a presença que é a paz, é o amor, é o alívio, é a segurança, é a presença de Deus. Né? Eu queria ler para vocês e eu queria contar um pouco, né, sobre essa segurança que eu tive em Deus, em todo o meu processo, né, que eu passei, né, pelo meu chamado, processo, né, com Deus, o quanto eu dependi somente dele, né, glória a Deus. E eu quero ler aqui com vocês, que fala assim: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo e não ficarei com medo de ninguém. Esse é o versículo 1 e eu queria contar aqui para vocês sobre o medo, né? Nós que somos o povo escolhido de Deus, vamos passar por umas aflições, perseguições, porque não é por causa de quem somos, mas por aquilo que a gente carrega, uma graça, uma unção, né, de Deus. E não é sobre nós, é sobre Deus, o tempo é todo sobre Deus. Nós somos usados por Deus, né? Então é essa graça que faz com que nós somos perseguidos, sofremos aflições, perseguições, as pessoas, né, fazem cara feia, sem a gente ter feito nada, nos odeia, não nos quer por perto, né? Então, eu, em todo o tempo, todo o meu processo, né, eu não tive absolutamente ninguém. Nenhuma pessoa, nenhum companheiro, uma companheira, uma amiga, né, pra desabafar, pra ter um colo, não. Eu tive apenas Deus, o consolo de Deus, a graça de Deus. E isso foi o suficiente. Às vezes, quando eu falo, né, eu às vezes direto eu dou conselhos para alguém, eu falo, confie em Deus, porque Ele é o único. E realmente, Ele foi o único na minha vida e continua sendo, né? Por momentos de solidão, eu buscava por Deus, né? Não tinha ninguém para conversar, né? Eu passei por um período, né, sozinho, não tem ninguém para conversar, né, para falar sobre o assunto, mas eu só tinha busca em Deus, né? E Deus fez com que eu me isolasse, né? Dependente somente dele, para que hoje eu seja uma testemunha viva, para que vocês entendam que sozinho vocês não podem ter ninguém, mas se você tem Deus, você tem tudo. Então eu passei por tudo, todo o processo, somente eu e Deus, né? Eu orando, buscando, lendo a palavra, né? Porque às vezes a gente ora, né? Ora, busca ali para que Deus dê um alívio no nosso coração, uma paz, tire o medo, tira, né, a ansiedade, a tristeza. Então o que me ajudou muito foi realmente as orações e ler salmos, sabe? Toda vez que eu tô assim mal, né, com a alma, aí eu leio 42, eu leio 27, né, eu leio 121, eu li o 140, né, eu lia vários salmos,
né, para me ajudar, Salmo 51, 38, para me ajudar, porque eu lia, né, eu leio o Salmo, dá aquele alívio, dá aquele conforto, aquela paz, por quê? É na palavra, né, porque isso aqui vai edificar o meu espírito, é edificação. Então, não tem como você ter medo quando você tem Deus ao seu lado. Então, eu sempre tive a certeza, não, Deus está comigo, não há o que temer. Então, eu nunca tive medo. Eu já fui para vários lugares, né? Eu entrava no meio, eu não tinha medo. Eu ia sem medo, porque Deus, eu falava, não, Deus está comigo e eu vou ir. Então, nunca aconteceu nada comigo. As pessoas até falavam, meu Deus, como você tem coragem? Eu falava, não, gente, tá tudo bem, né? Não tinha medo de nada. Porque eu falava, não, Deus está comigo. Então, essa força, essa graça, esse medo, esse negócio de não ter medo, é Deus que faz isso, é a força do poder da graça em nós, sabe? Então, eu não tive medo de ninguém, perseguição, né? Eu não tive ajuda de ninguém. Então, entenda, né, que esse versículo, quando fala da segurança em Deus, né, que é uma proteção, é tudo que você precisa, é a graça, porque é a graça que vai te ajudar a enfrentar desafios, a enfrentar perseguições, aflições, enfrentar seu medo. É a graça que vai te ajudar. Ninguém vai poder te ajudar mais. Não é pai, não é mãe, não é amigo, não é irmão, é namorada. Ninguém vai te ajudar, somente Deus. Versículo 2: quando os maus e os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. E realmente, quantos me perseguiram, né? Me odiaram, assim, sem eu ter feito nada, sem me conhecerem, sem saberem da minha história, sem saberem da minha trajetória com Deus, sabe? Me prejudicando, fazendo as coisas e não aconteceu nada comigo, eu me mantive de pé, né? E muitas das pessoas que me perseguiram, né, sumiram, né, pararam, né, de frequentar os cultos, e eu falei, caramba, olha como que é as coisas, né, caíram, você entende? E eu me mantive de pé, porque a graça que fortaleceu eu, a graça que me deu coragem, a graça que não me fez parar, é o poder de Deus agindo em mim. Então eu passei por várias situações que eu enfrentei meus medos, né? Já tive sonhos, Deus me revelava sonhos que eu estava no meio de cobras, e eu sabendo, né, disso, falei, não, eu vou, sabe? Porque não é sobre mim, sobre eu ter medo, mas eu ia, e Deus me fortalecia, me ajudava. Então, eu passei por esse processo, né? Eu e Deus, então eu sei que a confiança total em Deus, mesmo você sozinho, não tendo ninguém, e Ele tá ali do seu lado, Ele te ajuda, a graça te fortalece, a graça te levanta, independente de qualquer situação. Assim, foi assim poderoso, ó. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando no Senhor. Então, por mais as perseguições, os levantes, as coisas, eu continuava confiando no Senhor. Não, eu não vou desistir, né? Quando a gente passa por processos de libertações, a gente fica com medo do que as pessoas vão dizer, que medo que as pessoas vão pensar. Mesmo com medo, eu agia. Eu falava, não, eu vou mesmo com medo, né? E ficava aquele negócio, mas depois que eu fazia, eu falava, dava aquela paz. Deus entrava com a graça, o poder. Eu falava, graças a Deus, eu consegui. Então é fases e fases. A gente tem que estar aqui, ó, confiando em Deus, buscando somente nele. Não adianta ir pro amigo, não adianta, não vai ajudar, não vai conseguir te confortar. Somente Deus, somente a palavra dele, os hinos, né? Coloca hino para ouvir, canta, louva o Senhor. Então eu sou prova viva que eu vivi, né? Vivo, eu e Deus, somente.
e me sinto totalmente preenchido. Não sou uma pessoa triste, sou alegre, né? Transbordo sobre as pessoas, porque não é sobre mim, é sobre a graça que está em mim. Então eu faço outras pessoas rirem, eu faço, dou conselhos, e eu continuo firme por mais da tempestade, do vento, sabe? Às vezes o vento tá forte, mas eu vou ali, busco ao Senhor, oro. Pai, a melhor oração que a gente pode fazer para Deus é a oração do nosso coração. Abrir mesmo o nosso coração e falar o que a gente tá sentindo, falar onde tá doendo, falar o que queria que como fosse. A gente abrir o nosso coração. Porque antes de Deus ouvir o que a nossa voz fala, Ele ouve aqui primeiro, né? Versículo 4 diz: a Deus, ó Senhor, pedi uma coisa e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida para me sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Eu amo estar na casa de Deus. Eu amo ir à casa de Deus, eu amo estar na presença de Deus. Né? Quando fala, uma coisa peço ao Senhor, e eu quero só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. Teve dias que eu ia, né, de sábado, domingo, segunda, quarta, terça, né, para os cultos. De 7 dias eu acho que eu ia 4 ou 5 dias no culto. E daí, conforme o tempo, Deus foi diminuindo a frequência. Então eu comecei a ir só 2 dias. E teve um dia que Ele começou a tirar aos poucos de mim, né? Os cultos. Eu chorava. Eu falava, não, Deus, não acredito. E Ele falava, não quero que você vá hoje. Eu chorava. Porque eu queria estar lá. Eu queria estar lá na presença dEle. Eu queria estar lá louvando. Né? Independente se era culto de oração. Eu queria estar lá. E aí quando Ele falava não, era difícil. Eu chorava. Por quê? Era tudo que eu tinha, era sentir a presença, sabe? Não há nada mais precioso nessa vida, a não ser a presença de Deus. É o que completa, é o que dá alegria, é o que anima, é a presença de Deus. Então eu amo estar na casa de Deus, né? Quando é quarta-feira, quando é domingo, eu fico super feliz. Falo, graças a Deus, chegou o dia, então eu vou super feliz. Eu amo estar na casa de Deus. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança. No alto de uma rocha, assim vencerei os meus inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifício no seu templo e cantarei, louvarei a Deus o Senhor. Então, em tempos difíceis, Deus te acolhe, Ele te guarda. Então, todo tempo é a mão do Senhor cuidando de você. Só que eu preciso, né, como testemunha viva, que eu me assegurei totalmente em Deus. Até porque ninguém ao meu redor acreditava no meu chamado. Né? Só por apenas o meu modo de vestir, o meu modo de ser. Não por aquilo que eu carregava. Para você ver, as pessoas elas se preocupam mais com a aparência, com o jeito, né? Do que simplesmente o seu coração. Então ninguém acreditava no meu chamado. Ninguém, nem os de casa, nem os da igreja, ninguém. Né? Então, somente eu mesmo, né? Então não tinha com quem eu falar, não tinha com quem eu me desabafar, não tinha com quem eu buscar uma direção, né? Não tinha como eu pedir um direcionamento a alguém. Eu nunca pedi direcionamento para ninguém, né? De questão de, viu, eu preciso de um direcionamento. Ou, nossa, eu preciso de uma oração. Eu preciso que você ore por mim, que eu tô passando por uma luta, uma dificuldade. Eu nunca pedi oração. Acho que a única vez que eu pedi oração, que eu pedi que orasse pela minha família foi uma vez. Foi um momento de muita aflição. Aí eu pedi no grupo. Ore pela minha família. Só isso, mas eu nunca pedi para orar por mim,
porque eu tava passando por luta, dificuldade. Não, foi somente eu, né? E quando Deus, pra você ver como que Deus ele é maravilhoso, né? Porque quando eu tava numa luta que eu não conseguia, não tinha forças, ele tocava em alguém, no coração de alguém para orar por mim, né? Eu lembro que um dia eu fiquei mal, uma madrugada, né? Com dor no coração, aquela coisa. E eu não tinha forças, eu pedia misericórdia para Deus e orava, Senhor, me perdoa. E eu não tinha força, né? Eu lembro que uma amiga mandou mensagem para mim, ela falou, meu, tá tudo bem, como que você tá, viu? Nossa, o Espírito Santo tá tocando muito para orar por você. Eu fui no banheiro da minha empresa, eu comecei a orar, falei em línguas, orando por você, clamando. Pra você ver que às vezes você fica pedindo oração, mas quando você não aguenta, Deus ele levanta pessoas para orar por você do nada, ele toca no coração de alguém. E Deus ele é onisciente, onipresente, ele é soberano. E às vezes a pessoa pede oração, mas se você tá numa luta que você não aguenta, Deus ele vai levantar pessoas para orar por você que você nem imagina, né? Então eu nunca pedi oração para ninguém. Às vezes alguém chegava e falava, nossa, eu tô orando por você. Eu falei, nossa, glória a Deus, graças a Deus. Você vê que não precisa, porque Deus ele já faz automaticamente para te ajudar. Então, né, é porque eu confiava muito em Deus, então eu falava, cara, eu não preciso buscar ajuda de ninguém, porque eu já tenho Ele, eu já tenho Deus. Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas. Deus é Deus, então eu falava, não, eu já tô com Deus, por que que eu vou, né? Até porque ninguém acreditava no chamado. Ninguém acreditava nas coisas, então eu falava, não, pra que que eu vou pedir ajuda? Eu vou ficar sozinho. Então era eu e Deus, somente eu e Deus, eu posso falar pra você. Quando você coloca sua confiança em Deus, igual diz o Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Você permanece porque você está confiando na palavra, confiando em Deus. Você não pede ajuda de ninguém, você só clama, ora a Deus, né? E Ele atende, Ele ouve e Ele resgata a gente. Então eu preciso que você entenda essa palavra, né? Versículo 7 diz assim, ó Senhor, ouve-me quando eu te chamarei. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar ao Senhor, não te escondas de mim. Então Deus, Ele está atento o tempo todo, qualquer momento, para te ajudar. Eu lembro que eu ouvi uma pastora, né, dizendo que clamava ao Senhor e clamava com umas orações altas, pedindo a Deus, não, Deus, me ajuda. Orações altas, clamando. E eu parei para pensar, e eu falei, cara, eu nunca clamei, nunca, né, orei alto. Minhas orações sempre foi baixinha, né? Eu aqui no meu quarto, fecho a porta do meu quarto, debruço e sempre a oração, sabe, baixinha, falando com Deus ali, pedindo misericórdia, orando pela minha família. Nunca gritei, nunca, por mais os levantes, os ataques, sempre baixinho, porque Deus gosta de ouvir aqui dentro, né? Deus, ele é o soberano, né? Às vezes a pessoa acha que Deus vai ouvir porque tem que clamar, tem que gritar, não. Porque Deus ouve aqui, ó, o nosso coração. Então, às vezes você não consegue nem orar, você só ajoelha e chora. Deus, ele sabe o que você tá falando. Ele é soberano, né? O Salmo 139 diz que antes mesmo que a gente fale, ele já sabe o que a gente vai falar, né? Então, a melhor oração é aquela que você fala daqui de dentro. Tudo que você está sentindo, como você queria as coisas, com o que está acontecendo. Se abrir, ser amigo de Deus. Falar sobre todas as coisas que você está passando, né? O importante é isso, mas a confiança é Deus, somente em Deus. Eu não tive ninguém, eu sou prova viva disso, né? Não tive pai e mãe do meu lado, não tive irmão, não tive namorada, não tive pessoas que me abraçavam e falavam, vai ficar tudo bem. Eu estou junto com você. Não tinha esse abraço de falar, não, eu tô com você,
a gente vai vencer. Não tinha. Era somente eu e Deus. Então, tipo, eu buscava em Deus e Ele me preenchia em todas as áreas que eu precisava, né? Às vezes sofria por algo, Ele estava ali. Então, o tempo todo o meu processo foi Deus. Então, por isso que hoje eu sou totalmente, né, dependente. Eu vejo que, assim, realmente não precisa de ninguém, somente dele, porque ele já com essa graça poderosa, ele nos alimenta, nos fortalece, nos ergue, nos levanta. É sobrenatural. Versículo 9. Não fiques irado comigo, não rejeites esse teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Essa palavra, esse versículo 10 é maravilhoso, né? Porque eu passei por momentos, assim, bem complicados, né? A parte de assumir para meus pais. Passei por momentos bem terríveis dentro de casa. E até que fui expulso de casa, né? Mas, por mais as situações, né? Foi ser expulso de casa, mas foi uma libertação. Porque a partir desse momento eu me vi livre. Eu podia vestir aquilo que eu queria, eu podia me portar do jeito que eu queria. Então eu me vi livre, né? Então foi, ao mesmo tempo, a maldição virou bênção. Sabe quando a maldição vira bênção? Porque você fica em paz. Eu sentia que eu tinha Deus, eu comecei a ficar feliz, coisa que eu era uma pessoa muito amargurada, muito assim, guardando tudo pra mim, sentimento. E quando eu saí, eu me vi livre, eu me vi em paz, alegre, comecei a fazer as coisas, né? Deus usou minha avó para me acolher, né? E eu fiquei na casa dela por 2 anos. Deus já começou a me abençoar, eu comprei meu apartamento. Então Deus foi abençoando eu, sabe? Então quando eu saí, melhorou minha vida, né? Para melhor, sim, em questões de comigo mesmo, né? Então, ainda que seu pai e sua mãe te abandone, o Senhor cuidará de você. Às vezes você fala, cara, mas se eu sair de casa? Porque se eu falar, a casa vai cair. Se eu me assumir, as coisas vão acontecer, vai piorar, porque eu sei que minha mãe não vai gostar, não sei quem vai não gostar. A gente tem esse medo, a gente tem esse receio, né? Mas ainda que eles abandonem, Deus vai te acolher, não vai acontecer nada, independente. Às vezes você vai falar, cara, não vou ter ninguém. Deus vai levantar alguém. Deus levanta alguém para te ajudar. Fique tranquilo. Ou Ele ajeita as coisas para você. Porque Deus, Ele é onisciente, onipresente, não vai deixar um filho perecer. Ainda mais um filho escolhido dele, não vai. Ele vai te acolher. Ele vai usar alguém. Então, não fique com medo. Às vezes você está passando por momentos de se libertar, de falar, de abrir a boca, né, falar aquilo que você quer, aquilo que você escolheu. E é necessário essa parte de sair, porque é uma libertação, é uma, sabe? Eu vou viver minha vida, né? Porque Deus está com você, Deus está contigo, então não há o que temer, né? Então Deus, ele vai mostrar os jeitos, mostrar caminhos, né? Para você seguir. Então não tenha medo, não seja inseguro. É porque Deus está contigo, Ele vai ajeitar as coisas, né? Somente confie, sabe? Confie em Deus. O Senhor Deus ensina-me a fazer a tua vontade, guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Né? Que lindo esse versículo. Ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro. Então, Deus, a gente, né, que sofre por esses tipos de aflições, perseguições, a gente tem que saber temer ao Senhor. Então, em tudo que a gente for fazer, perguntar
Senhor, eu posso ir. É-me lícito ir, porque às vezes é uma armadilha, às vezes é uma emboscada dentro do mal para te fazer mal, entende? Então, aí é importante que a gente temer ao Senhor, perguntar. Eu pergunto tudo. Eu não faço nada sem a permissão de Deus. Pai, ali eu falo, Senhor, eu posso ir? Pode, eu vou. Então eu tudo pergunto para Deus. Se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo, se eu posso me encontrar com alguém, se eu posso falar com alguém, se eu posso ir em outra igreja. Tudo eu pergunto. É importantíssimo. Porque o mal, ele não descansa. O mal, ele vai, né, rodear você, ele vai perseguir, ele vai cercar. A palavra fala, vocês são ovelhas em meio de lobos, né, que quer atacar uma brecha que tiver, eles vai te fazer mal, vai te ferir. Então é necessário que temer a Deus e perguntar, ver se o seu coração está em paz. Né? Se você falou, posso ir lá e o coração não está com paz, não vá. Porque a paz é a presença de Deus e quando Deus, você sente paz é porque Deus está ali. Então você pode ir. Agora quando você tem a falta de paz, não vá. É uma armadilha, né? Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha coragem, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Olha que lindo. O Senhor mostrará a sua bondade. Então confie em Deus, né? Não se turbe com ameaças. Porque o diabo ele só ameaça, entende? Ah, é porque se não fizer isso vai acontecer isso. Não vai acontecer nada. Fique em paz, né? Mantenha a sua confiança ali no Deus, em Deus, na oração, na busca, né, em Deus. Independentemente das situações, não pare por qualquer levante, não deixe de ser afligido por situações que te fez mal, continua, né? Várias vezes eu passei por momentos assim de situações difíceis, né? E eu nunca parei, independente de qualquer situação. Faz o quê? 1 ano que eu prego a palavra, né? Nas minhas redes sociais. Antes eu pregava no status do meu Instagram, agora eu prego, né? Eu faço vídeos, né? Deus foi orientando, foi jogando, né? Então todos os dias eu tenho esse compromisso com Deus de fazer, de gravar. Então, apesar de situações que acontecia comigo, eu não deixava de gravar, eu não deixava de ser fiel ali. Porque era nessa fidelidade que Deus me curava. Era nessa fidelidade que Deus sarava meu coração, né? Às vezes eu gravava vídeo num levante que acabei de acontecer. Eu chorava e clamava para o Senhor. Eu levantava, estava bem, eu ia gravar. Na hora que eu gravava, eu estava bem, eu estava em paz. Então a gente não pode parar. Às vezes a gente fala, eu não tô com cabeça, eu tô mal, aconteceu isso. Não, você não pode dar essa brecha. Porque é na fidelidade, é no você ir, você perseverar, ter confiança em Deus, que Deus vai te curar, que Deus vai restaurar suas forças, renovar, mostrar que Ele é contigo, que vai ficar tudo bem. Isso é só para sua resistência. Porque a palavra fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então tudo é para o seu bem, né? Até perseguições é para o seu bem. Para fortalecer você, para você ser forte, né? Então Deus está dando resistência para você. Mas esse salmo, quero que você guarde ele para você. Se for necessário, você lê ele todos os dias. Eu sempre leio 27 e 42, né? São os salmos que eu mais gosto de ler. E o 145, 144 e 146. Eu gosto muito de ler esses 5 salmos, né? Então eu leio bastante todos os dias. Às vezes eu faço até propósitos de ler a cada 3 horas. E super funciona. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel, né? Ele não desampara.
Ele não deixa sozinho, não deixa você perecer. Então é você ter a confiança total em Deus, porque Ele é fiel, né? E eu sou testemunho vivo disso. Que eu não tive, ninguém acreditou no meu chamado, ninguém, né? Eu realmente passei pelo meu processo sozinho, né? De pessoas, né? Mas sim a presença de Deus sempre me sustentando, ela é suficiente, né? E eu quero que você pegue essa palavra, se apegue nela, que você a partir de hoje possa colocar sua confiança totalmente em Deus, porque Ele é o suficiente. Amém? Glória a Deus, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, obrigado por essa segurança que o Senhor nos dá, por essa presença, por essa graça poderosa que nos fortalece, que nos leva, que nos guia, que nos mantém forte, que nos levanta. Senhor, restaura nossas forças hoje, meu Pai. Coloca fé no nosso coração e que em tudo a gente possa buscar em Ti, meu Pai. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações e que o Senhor nos guie para um caminho seguro. Em nome de Jesus, assim eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Então repita esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe você. E até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.